Agora que já vimos como codificar um número real de acordo com a norma 30754, nada como vermos um exemplo para concretizar e assentar a poeira. Admitamos, por exemplo, que no registro de 32 bits que armazena uma quantidade real de acordo com a norma 30754, o conteúdo que tínhamos era este que estava aqui. Portanto, temos já indicado com cores diferentes cada um dos três campos que compõem a nossa quantidade. O valor que está lá armazenado em hexadecimal seria 41580000. E agora, basicamente, o que se pretende é saber qual seria o valor representado em base 10, vírgula fixa, que corresponde a esta coleção de bits armazenados neste registro. Primeiro, observando o bit mais significativo, ele é 0, que me diz que a quantidade representada é uma quantidade positiva. Portanto, o sinal é o sinal positivo. O expoente corresponde aos 8 bits seguintes, que estão aqui representados a vermelho. Não é muito difícil perceber quanto é que isto representa em decimal. O bit mais significativo tem um peso que é 128. Este outro bit que está a 1 tem um peso 2, e portanto isto será 128 mais 2 dá 130. Significa que o expoente real há de ser igual ao código que está ali armazenado, 130, menos o offset. O offset é o valor que é utilizado na representação em excesso. O offset, neste caso, é 127, o excesso é 127, e, portanto, para eu obter o expoente real, o que tenho que fazer é subtrair 127 ao código para obter o valor real do expoente. Isto vai-me dizer que, na prática, o expoente de base 2 desta quantidade será ou terá o valor 3. A mantissa, por sua vez, há de ser igual ao 1, o 1 é o hidden bit, mais a parte fracionária que está aqui representada pelos 23 bits a 0. E, portanto, isso significa que será 1 mais 0.1011, todos os outros bits que estão à direita são 0, e, portanto, a minha mantissa vai ser, na realidade, 1.1011, de acordo com a interpretação que acabamos de fazer. Dito isto, eu posso, no fundo, obter a expressão final que representa a minha quantidade, que é o meu resultado, e que vai ser, o meu resultado há de ser mais, que é o valor do sinal, 1.101, que é a minha mantissa, vezes 2 levantado a 3, que é o meu expoente que estava lá em cima. E, portanto, isto é o mesmo que dizer que, se eu agora utilizar a decomposição polinomial, isto é 1 mais o primeiro bit à direita da vírgula, que é 1 vezes 2 levantado a menos 1, que é 1 meio, mais 0 vezes 2 levantado a menos 2, mais 1 vezes 2 levantado a menos 3, portanto isto na prática corresponde a 1 oitavo, mais 1 vezes 2 levantado a menos 4, que é 1 16avos. Isto tudo terá que ser multiplicado por 2 levantado a 3. Ok, sendo assim, e aplicando, digamos, a matemática, não, mas neste caso a tabuada decimal a esta expressão polinomial, eu posso concluir que o valor que está aqui na mantissa em decimal será 1,6875. Isto na prática é 1 meio, que é 0,5, mais este valor que está aqui, que é 0,125, mais este, que é 0,0625. Portanto, se eu somar estes três termos, isso vai dar 1,6875, vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. E, portanto, se eu agora multiplicar 8 por esta quantidade real, isto vai me dar um valor final em vírgula fixa de 13,5 em base 10. E, portanto, o valor armazenado neste registro, admitindo que o conteúdo é o que está aqui representado, 0x4158000, corresponderá em decimal a 13,5. Neste caso particular, uma outra forma de chegar ao mesmo resultado, eventualmente evitando a necessidade aqui de ter que multiplicar por 8 esta quantidade real, seria fazer uma abordagem ligeiramente distinta, que no fundo conduz precisamente ao mesmo resultado, e que é o seguinte: partindo do valor que é a expressão em binário do que está representado ali, portanto, mais 1.1011, que era aquele valor que nós tínhamos, vezes 2 ao cubo, nós, em vez de obtermos a representação em decimal em vírgula flutuante, vamos obter já a representação em binário em vírgula fixa. Como o expoente é positivo, isso significa que eu, para obter a representação em vírgula fixa, tenho que deslocar o meu ponto 3 posições para a direita. E, portanto, significa que a minha representação em vírgula fixa será 1101,1.
portanto, ao deslocar 3 posições para a direita, eu decremento 3 ao expoente, isto vai ficar 2 levantado a 0, que é 1. E, portanto, a representação em vírgula fixa em binário será esta aqui que está. E agora obtenho a parte inteira. A parte inteira é 8 mais 4, 12 mais 1, 13. E, portanto, a parte inteira será 13 em decimal. A parte fracionária é 0,1, que é 2 levantado a menos 1, que é 0,5. E agora, juntando as duas partes, eu tenho o resultado final em base 10, que será 13, que é a parte inteira, vírgula 5, que é a parte fracionária. E, portanto, desta forma chegamos exatamente ao mesmo valor que aqui tínhamos, usando um caminho ligeiramente diferente. Na primeira abordagem, nós obtivemos a representação em vírgula flutuante em base 10 e a partir daí obtivemos a representação em vírgula fixa. Aqui começamos por obter a representação em vírgula fixa em base 2 e depois a partir daí obtivemos a representação na mesma vírgula fixa em base 10. Este caminho, eventualmente, neste caso, será um pouco mais imediato ou menos trabalhoso, porque pode evitar multiplicações um bocadinho mais, não complexas, mas trabalhosas, digamos assim. Tal como já fizemos noutros casos, em outras aulas, também podemos fazer aqui o exercício simétrico àquele que fizemos no caso do slide anterior. No slide anterior nós demos o conteúdo em binário de um registro, admitindo que esse conteúdo codificava uma quantidade de acordo com a norma 30754. Agora o que eu pretendo é começar por um valor decimal, em vírgula fixa, e codificar este valor de acordo com a norma I30754, em binário naturalmente, que corresponderá ao valor que eu irei armazenar num determinado registro de memória. Portanto, eu parto aqui de uma representação decimal em vírgula fixa e quero obter a representação em binário de acordo com a norma I30754. Ok, para isso eu vou fazer no fundo algo que é o caminho inverso ao que fizemos anteriormente. Primeiro, eu vou pegar na parte inteira da minha quantidade, a parte inteira da quantidade é 12, e transformá-la na mesma representação, mas agora em base 2. E, portanto, 12, para representar 12 eu preciso de, na prática, 4 bits, será o mínimo, e, portanto, eu posso dizer que em base 2 a quantidade de 12 será 1100, que é 8 mais 4, portanto, o meu 12. Por outro lado, eu também quero agora obter a representação em binário da parte fracionária. A parte fracionária em base 10 será 0,59375 e quero saber qual é o valor agora dessa quantidade quando representada em base 2. Qual é o processo que eu tenho disponível para obter essa representação em binário? Na prática, eu tenho que fazer uma conversão entre bases. Ora bem, eu sei que deslocar uma quantidade à esquerda numa determinada base corresponde a multiplicar pela base. Deslocar uma quantidade à direita corresponde a dividir pela base. Isto é o mesmo que dizer que se eu multiplicar pela base uma determinada quantidade, em termos da vírgula, isso corresponde a deslocar a vírgula uma posição para a direita na base destino. E, portanto, se eu pegar nesta quantidade e multiplicar por 2, isso corresponde a deslocar a vírgula para a direita, não na base 10, portanto, não passar a vírgula para seguir ao 5, mas na base 2. Como as quantidades numa base ou noutra são as mesmas, na realidade o que eu irei fazer é passar a vírgula uma opção para a direita, ou seja, eu vou obter à esquerda da vírgula o próximo dígito binário que corresponde à quantidade que aqui está. E, portanto, na prática, o que eu irei fazer é, começando deste valor original, eu irei multiplicar sucessivamente as partes fracionárias que resultam da operação anterior pela base de destino, que neste caso é a base 2. E, portanto, começo pelo 0,59375, multiplico isto pela base 2 e o resultado vai ser 1.18750. Reparem que ao multiplicar por 2, a parte inteira ou vai ser 0 ou vai ser 1. Nunca vai ser uma quantidade diferente de 0 ou 1. Logo, este valor que está aqui à esquerda da vírgula vai ser o primeiro bit à direita da vírgula em binário. Seguidamente, eu vou buscar a parte fracionária que sobrou. Este bit já vai fazer parte do meu resultado final. Vou buscar a parte fracionária e volto a repetir o processo, ou seja, desloco outra vez agora a vírgula, uma opção para a direita em binário, e vou verificar qual é o próximo bit que fica à esquerda da vírgula. Ao multiplicar 18.750 por 2, eu vou obter 0,37500, quer dizer que o próximo bit que compõe a minha parte fracionária será 10. E agora vou repetir isto.
multiplicar novamente por 2, vou obter 0,75000. Mais uma vez, o bit seguinte será 0. Volto a multiplicar por 2, vou obter 1.50000. Neste caso, o próximo bit será um 1. E, finalmente, quando eu voltar a multiplicar por 2 a parte fracionária, eu vou obter aqui um 1 na parte inteira e a parte fracionária dá 0. Ou seja, eu poderia continuar a multiplicar por 2, mas a partir do momento em que eu estou a multiplicar 0 por 2, todos os próximos bits serão 0. Isto quer dizer que não há garantia, neste caso particular as coisas, digamos, correram bem, ou dito ao contrário, o número decimal que foi escolhido já foi escolhido para permitir que o número de multiplicações não tivesse que ser muito elevado, mas efetivamente pode acontecer, e acontece com frequência, que por muito que eu multiplique por 2 a parte fracionária, eu nunca conviro para 0. E, portanto, eu posso ter uma situação que é uma situação infinitesimal na prática, e, portanto, significa que eu nunca irei conseguir obter uma representação em binário que representa exatamente com a mesma precisão a quantidade que tenho originalmente representada em base 10. Bom, neste caso particular, como eu disse, este há de ser o primeiro bit à direita da vírgula e por aí fora até ao último bit à direita da vírgula. E, portanto, este há de ser o bit mais significativo da parte fracionária e este há de ser, neste caso, o bit menos significativo da parte fracionária, seguindo por esta ordem. E então, eu posso dizer que, se em decimal eu tinha a quantidade 0,59375, o mesmo valor representado em base 2 há de ser 0,10011, que é exatamente o que temos aqui. Com isso, eu posso então compor a minha representação em base 2, vírgula fixa, correspondente à quantidade decimal 12,599375. E dizer então que em binário, vírgula fixa, eu tenho uma quantidade que é 1100,10011 vezes 2 levantado a 0, uma vez que isto é 1. Passo seguinte, como eu faço uma representação de acordo com a norma 30754, que designo por normalizada, eu vou ter agora que deslocar a minha vírgula até ter à sua esquerda apenas um algarismo diferente de 0. Portanto, tenho que ter apenas um 1 à esquerda. Para fazer isso, eu vou ter que deslocar a vírgula para a esquerda. Nomeadamente, vou ter que deslocar e colocar entre estes dois 1s. Para isso, eu tenho que deslocar 1, 2, 3 posições. Por cada deslocamento que eu faço à esquerda da vírgula, eu tenho que somar 1 ao expoente. Porquê é que eu estou a somar? Porque eu estou a diminuir a quantidade que estou a fazer aqui ao deslocar a vírgula para a esquerda. Eu estou a dividir por 2 deslocando a vírgula, tenho que multiplicar por 2 aqui, incrementando o expoente de uma posição. E, portanto, em termos de normalização, na prática, eu partindo desta expressão, vou obter a mesma representação normalizada, que será 1.10010011 vezes 2 levantado a 3, sendo que este expoente 3 corresponde ao número de posições para a esquerda que eu tive que deslocar a vírgula. O expoente, por sua vez, eu vou ter que o codificar de acordo com a norma, e a codificação é feita somando o offset, ou seja, somando 127. Logo, o meu expoente há de ser mais 3, que é o valor real do expoente, mais 127, que é o offset, pelo que o código que vai ficar guardado no meu registro há de ser 130. E 130, coincidência, é semelhante ao que tínhamos no exemplo anterior e há de ser, portanto, 128 mais 2. E, portanto, isto está o código de 8 bits correspondente ao meu expoente. O sinal, neste caso, é negativo e, portanto, significa que no bit mais significativo eu tenho que ter um valor 1, que é exatamente o que eu vou colocar no bit mais significativo da codificação, de acordo com a norma I30754, da quantidade em vírgula fixa, menos 12,59375. O expoente são os 8 bits seguintes, que estão aqui indicados. Portanto, 1000010. E depois tenho os 23 bits correspondentes à parte fracionária da mantice. Aqui, o 1 à esquerda da vírgula é o hidden bit, eu não o represento. E, portanto, eu vou ter 1001, 0011, precisamente. E depois os restantes bits são 0, porque se eu continuasse agora a multiplicar 0 por 2 ia obter todos os restantes bits a 0. Isto, eu posso agora concatenar isto tudo numa palavra de 32 bits e representar o seu valor em hexadecimal e dizer que o valor que irá ficar armazenado
num registro de 32 bits e que representa a codificação de acordo com a norma I30754 desta quantidade, que está aqui, menos 12,59,375, será em hexadecimal C1 498000. Isto é, como eu disse, a realização do processo inverso àquele que tínhamos visto no slide anterior. No slide anterior partimos de uma representação de acordo com a norma e fomos obter o valor que ela representa. Aqui partimos de um valor original e codificamos a representação desse valor de acordo com essa mesma norma. Ora bem, a gama de representação que pode ser suportado pelo formato que analisamos até agora, admitindo que estamos a utilizar precisão simples, portanto 32 bits, é o intervalo fechado à esquerda e à direita, correspondente à menor quantidade que eu posso representar e à direita a maior quantidade que eu posso representar. E obviamente posso ter um sinal positivo ou negativo. E esta gama em binário será a que está aqui indicada. Portanto, a menor quantidade representável será 1 ponto seguido de 23 zeros, vezes 2 levantado ao menor expoente, que é menos 126. A maior quantidade representável será 1.23 uns, vezes 2 levantado ao maior expoente representável, de acordo com a norma I30754. Eu posso agora converter estas duas quantidades limite, a inferior e a superior, para a base 10, e com isso dizer que a minha gama de representação vai desde 1.175494 vezes 10 levantado a menos 38. Portanto, quando eu converto esta quantidade para vírgula fixa, eu desloco a vírgula 38 posições para a esquerda em base 10, até à maior quantidade representável, que será 3.402824 vezes 10 levantado a mais 38. A representação em vírgula fixa corresponderia a deslocar a vírgula 38 posições para a direita, ou seja, será uma quantidade que tem a parte inteira com 39 algarismos significativos. Portanto, é uma quantidade muito grande e esta é também uma quantidade muito pequena. Há uma questão que é fundamental e que iremos analisar a seguir. Quando eu converto uma determinada quantidade numa base, neste caso vamos admitir a base 2, para a mesma quantidade numa outra base, neste caso a base 10, qual é o número de dígitos que eu devo manter à direita da vírgula na representação destino? Neste caso estamos a considerar a representação decimal. Devo pôr cá 2, devo pôr 4, devo pôr 6 como estão, devo pôr 12, devo pôr 20. A questão é quantos é que eu devo colocar ali, porque eu posso, inclusive, no processo de conversão, convergir para uma situação infinitesimal em que teria um número infinito de algarismos e, portanto, eu tenho que parar em algum ponto. E a pergunta é, onde é que eu paro? Para isso, vamos fazer aqui uma pequena discussão que é a seguinte. Admitamos uma quantidade real inteira, em base 10, em vírgula fixa, que é 23,33. E relativamente a esta quantidade, vamos colocar aqui uma questão. Qual seria, para esta representação, o valor do algarismo das milésimas? Ou seja, o algarismo corresponde a este ponto de interrogação. À primeira vista, a resposta que muita gente daria é zero. Porque se a quantidade é 23,33, e eu não digo mais nada, à direita daquele 3 deve estar um zero. Só que, na verdade, é que a omissão dos algarismos à direita do algarismo das décimas, neste caso, das centésimas, peço desculpa, este 3, é que ele é omisso e, portanto, esta omissão indica que eu não sei qual é aquele valor. Ele pode ser 0, mas também pode ser 2, também pode ser 3. E, portanto, eu estou a utilizar uma representação limitada do ponto de vista dos algarismos, logo eu não tenho conhecimento do valor do algarismo que está aqui à direita. Logo, a resposta é, não sabemos qual é este valor, e na realidade ele pode ser um de 10 distintos, são os 10 algarismos. Portanto, eu posso ter aqui um 0, mas também posso ter um 3, posso ter um 7 ou posso ter um 9. Portanto, eu posso na realidade ter 10 combinações possíveis e não sei qual é. E isso determina na prática, pelo facto de eu não saber qual é o valor que está aqui, eu tenho aquilo que designo por um erro de representação. O erro de representação resulta de eu ter parado, neste caso, no algarismo das centésimas, e não dar qualquer indicação sobre os algarismos que se encontram à sua direita. Esse erro de representação, neste caso, será mais ou menos metade do primeiro algarismo que eu não represento na parte fracionária.
Como estamos em base 10, metade do intervalo, que são 10 valores, será 5. Logo, o meu erro de representação neste valor que aqui está será mais ou menos 0,005, que é precisamente metade do algarismo das milésimas. Este erro de representação está intrinsecamente associado ao conceito de precisão na representação. Ora, se eu quiser converter esta quantidade decimal para binário, eu vou utilizar na parte fracionária um número de bits que não pode fazer diminuir o erro de representação relativamente ao erro que eu tinha no valor original. Porque senão eu estou a querer, no fundo, acrescentar informação em binário para a qual eu não tenho informação em decimal. Na prática era o mesmo que dizer que eu vou em binário representar a quantidade com uma precisão superior àquela que tinha originalmente, e isso não faz qualquer sentido. Se eu não tenho precisão na quantidade, uma precisão superior a x na representação original, então não faz sentido que a minha precisão aumente quando eu faço a conversão para a outra base de destino, o outro base de destino. E, portanto, se eu quiser saber qual é o número de algarismos na base de destino a partir de uma representação numa outra base, e se eu admitir que tenho uma representação com n dígitos fracionários representados na base R, portanto estou a considerar uma situação genérica, o número máximo de dígitos na base S, na parte fracionária, que garante que a mudança de base não acrescenta precisão à representação original, é isso que eu quero, é dado pela expressão que aqui está. Portanto, este M vai ser o número de dígitos na parte fracionária na base destino, e é dado por N, que é o número de dígitos fracionários na base origem, vezes o logaritmo de R sobre o logaritmo de S, em que este operador que está aqui representado é a operação floor, ou seja, é o arredondamento para o inteiro por truncatura, deitando fora a parte fracionária. Assim, por forma a não exceder a precisão da representação original, neste caso em binário, por exemplo, que temos aqui em cima, a representação em decimal, que é a que temos em baixo, deve ter no máximo 6 casas decimais à luz exatamente desta expressão que aqui está. E, portanto, na prática, neste caso, eu vou ter o meu n são 23 bits na parte fracionária da mantiça, vezes o logaritmo na base 2 de 2, que é a minha base original, sobre o logaritmo na base 2 de 10. Feitas estas contas, isto vai dar um valor que é superior a 6, na realidade vai dar um valor até próximo de 7, 6,90 e qualquer coisa, mas como isto é o floor da quantidade obtida, eu faço a truncatura e o resultado final é 6. Isto indica que na prática, ao converter da base 2 com 23 bits na parte fracionária, eu devo ter no máximo 6 dígitos na parte fracionária em decimal, por forma a não aumentar a precisão. Porque ao aumentar a precisão, na realidade, é introduzir um erro. Também posso chegar lá pensando da seguinte forma: quantos bits preciso eu para representar cada casa decimal? Eu sei que cada casa decimal em base 10 são 10 algarismos. E, portanto, isto é o mesmo que dizer quantos bits é que eu preciso para representar 10 números diferentes. Claro que a resposta imediata será 4. Eu com 3 bits só represento 8 quantidades inteiras diferentes, e portanto eu precisaria de 4 bits para representar as tais 10. Só que 4 bits na realidade permitem-me representar 16. E portanto, embora não haja frações de bits, matematicamente eu posso pensar que eles existem. E portanto eu poderia dizer que o logaritmo na base 2 de 10, que é no fundo o número de bits que eu preciso para representar um algarismo decimal, seria 3, aproximadamente 3,3 bits. Vocês dirão, claro, que eu não posso usar 3,3 bits. Não, é verdade que não. Mas vamos pensar o que é que isto tem do ponto de vista de implicação. Se eu admitir que preciso de 4 bits para representar um algarismo decimal, então para um algarismo, portanto 0 a 9, eu vou precisar de 4 bits. Para um número com 2 algarismos, de 0 a 99, eu vou precisar de 8 bits. Para um algarismo que vai de 0 a 999, eu vou precisar de 12 bits. No entanto, se eu considerar que o número de bits necessários seria aproximadamente 3,3, portanto é um valor superior a 3, então para representar um algarismo decimal, eu vou precisar do próximo inteiro, neste caso, eu vou precisar de 4 bits. Sem isso não consigo representar os 10. Portanto, é igual ao pressuposto anterior.
Mas para representar uma quantidade de 0 a 99, eu preciso de 2 vezes 3,3, o que dá 6,6, ou seja, eu preciso de 7 bits e não dos 8 que tinha considerado anteriormente. E se quiser representar uma quantidade de 0 a 999, eu preciso de 3 vezes 3,3, o que dá 9,9, ou seja, preciso de 10 bits em vez dos 12. E, portanto, esta parte fracionária é relevante quando eu tenho um número múltiplo de dígitos numa das bases e, portanto, do ponto de vista matemático, o que eu faço é faço as contas com a parte fracionária e, no fim, faço o arredondamento para o inteiro adequado. E, portanto, significa que, para fazer as contas de outra forma, se eu tenho 23 bits na parte fracionária em binário e quero obter a representação em decimal, eu vou dividir este 23 por 3,3, que é o número de bits médio que eu preciso por cada algarismo, e isso vai me dar 6, que é o número de casas decimais que eu devo utilizar na representação em decimal. Um aspecto da norma I30754 que nós ainda não abordamos tem a ver com o facto de que, tendo um número limitado de bits para representar quantidades, quando eu efetuar operações aritméticas com números reais, é também expectável que possam ocorrer situações em que o resultado não é representável. Efetivamente, o que acontece no caso das operações com quantidades representadas por um código em vírgula flutuante, neste caso com o código da norma I30754, é que eu posso ter, após operações aritméticas, resultados que representem situações de overflow, mas também, ao contrário do que acontecia com os inteiros, em que a única situação possível era overflow, também posso ter situações de underflow. Qual é a distinção entre um caso e o outro? No overflow, isso indica que o expoente do meu resultado não cabe no espaço que lhe está destinado. Eu relembro que o código do expoente pode variar entre 1 e 254. O 0 e o 255 são valores reservados. Logo, se o resultado de uma operação aritmética resultar num código do expoente maior que 254, eu não tenho como representar essa quantidade. E, portanto, nesse caso, significa que o meu resultado vai ser maior que 1.23 uns vezes 2 levantado a mais 127, que é o maior valor que eu posso representar em módulo. O underflow acontece no caso em que o expoente do resultado é tão pequeno que também não é representável, ou seja, se o código do expoente for menor que 1, eu não tenho forma de representar esse valor. O que significa, na prática, que nesse caso o resultado da operação estará num intervalo que é maior que 0 e menor do que o menor valor que eu posso representar, que é 1.23 zeros vezes 2 levantado a menos 126. Eu sei que isto é um intervalo muito pequeno, porque este valor é efetivamente também muito pequeno, mas é superior a 0. E, portanto, há aqui um pequeno intervalo entre o 0 em módulo e este valor em módulo que eu não posso representar. Neste caso, eu digo que estou perante uma situação de underflow.